Olá, nós vamos definir cilindros. E a gente vai ver que cilindro não é exatamente, segundo a nossa definição, como a gente vê lá no ensino médio. A primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, o que significa uma figura ser plana? Bem, para a gente, uma figura vai ser plana quando ela estiver contida num plano. Tá? Então, a gente tem um determinado plano e a gente vai ter uma determinada figura que ela pode ser aberta ou não. Com essa ideia em mente, então, a gente vai definir o que é um cilindro. Nós vamos considerar, então, uma figura contida num plano e vamos pegar um outro plano beta paralelo a ele. Vamos pegar uma reta que fura este plano alfa, tá? E a gente já viu que se uma reta fura um plano, então fura o outro, tá? Então, furo beta. E vamos pegar H como sendo a distância entre esses dois planos. O que a gente chama de cilindro é a união de todos os segmentos de reta que tem uma extremidade na figura plana e outra extremidade lá no beta. Só que esses segmentos, além de ter essas extremidades, um na figura e o outro no plano, eles têm que ser paralelos à reta que a gente considerou. Se isso acontecer, então a gente chama esse conjunto de cilindro de base F com inclinação de reta R entre esses dois planos. E a gente define o H como sendo essa altura, né? Caso a reta R seja perpendicular ao alfa e ao beta, a gente diz que o cilindro chama-se reto de base F entre alfa e beta. Tá? Vamos ver um desenho, tá? Mostrando essa definição. Tá? O autor, deixa eu apagar isso. O autor, ele fez um desenho, né? Indicando, então, a definição que a gente acabou de ver. Deixa eu só apagar aqui. Vou pegar ali de novo a caneta para a gente ir marcando algumas coisas. Então, nós temos aqui a figura F, que está no plano alfa. Essa figura que está aqui. Tá? E a gente tem toda a região que está lá no interior dela. Nós temos aqui a reta R, que está cortando o plano alfa e o plano beta, que são paralelos. E aí, então, a gente está pegando segmentos de retas paralelos a essa reta R, com um extremo na figura F e outro extremo lá no plano beta. Se a gente considerar o segmento que é perpendicular aos dois planos, tá? Então, tanto o plano alfa quanto o plano beta. Então, nós dizemos que o tamanho desse segmento é a altura desse cilindro. Tá? A gente vai demonstrar o teorema 59 que esta figura que se forma aqui no plano beta é uma cópia, né? É congruente a essa figura que a gente tomou lá no plano alfa.
Então, o cilindro, ele vai receber nomes especiais conforme a figura da base que a gente está pegando no plano alfa vai mudando, tá? Por exemplo, né? Se a gente pegar aqui no alfa um polígono, tá? Pega um determinado polígono ali que pode ter vários lados num certo plano e considero os segmentos até um outro plano, então essas medidas aqui, elas vão ter todo, como o plano tem que ser paralelo, essas medidas ali vão ter todas a mesma distância, tá? Então, quando essa figura que a gente está pegando for um polígono, então a gente chama esse cilindro de prisma, tá? Então, o prisma, ele é construído segundo a definição anterior, só que aí a gente está pegando aqui polígonos, tá? Não uma figura qualquer. Então, num prisma, né, como esse que eu fiz na figura, cada segmento paralelo à inclinação que a gente pega, partindo do vértice da base até o outro extremo, então, partindo de vértice até vértice, eles são chamados de arestas. As extremidades são os vértices, tá? Então, vai ter o vértice do polígono que se forma aqui e vai ter o vértice do polígono que se forma lá no plano paralelo. Tá? Os vértices desses polígonos são chamados de vértices do prisma. E quando a gente pegar dois segmentos de retas que une dois vértices que não pertencem à mesma aresta e que não estão no mesmo plano, vértices de não no mesmo plano, então nós vamos ter as diagonais desse prisma. Se a gente pegar a reunião de todos os segmentos que são paralelos à inclinação, que tem uma extremidade numa base e extremidade lá no plano beta, então nós temos aqui as faces laterais desse prisma. Tá? Então, nessa figura aqui, que está melhor desenhadinha, né? Eu tenho aqui as arestas, tenho os vértices, tá? Então, lembrando, os vértices são os vértices do polígono que está no plano alfa e no plano beta. As arestas são os segmentos que unem. As arestas são esses segmentos, né, que unem os vértices e que têm a mesma inclinação da reta que a gente está pegando. Essas laterais aqui, né, ou seja, a união de todos os segmentos que têm a mesma inclinação que a reta R, a gente chama de faces laterais. Tá? Então, notem que no caso do prisma, essas faces laterais são paralelogramos. E também, né, nós temos que quando a gente pegar um vértice que está numa base e o vértice que está na outra base sem estar sobre a aresta, então nós temos, sem estar sobre a mesma face lateral, tá? Então, nós temos aqui as diagonais do prisma. Bem, quando a base não for um polígono, mas for um círculo, então a gente chama, né, esse cilindro de circular. Tá? Então, quando a base é um círculo, a gente diz que o cilindro é circular. Deixa eu apagar aqui para a gente poder ir para a próxima página.
A gente também tem alguns cilindros que são especiais, tá? E são bem parecidos com prismas. Que são o paralelepípedo, em que a base é um paralelogramo, e se a base for um retângulo e as arestas laterais forem perpendiculares à base, então a gente diz que ele é um paralelepípedo reto retângulo. E no caso particular, em que a base é um quadrado e as medidas das arestas laterais forem a mesma medida dos lados do quadrado, então a gente diz que nós temos um cubo, tá? Então aqui a gente tem desenho de um cubo e aqui a gente tem um paralelogramo. Certo? Então, segundo a nossa definição, a gente está aí nos tipos, né, de cilindros. A nossa ideia vai ser, além de definir, identificar algumas características que são bem importantes neles.